Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como construir um gráfico de linhas. É que a gente já viu que o gráfico de linhas ele é muito importante tanto em entrevista de emprego quanto também nas empresas, pois ele é bastante aplicado na maioria das vezes quando a gente vai ver alguma informação ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma situação hipotética, as vendas da loja X por vendedor em 2015. Então a gente tem os meses aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro, e aí a gente tem os vendedores. A gente tem o vendedor A, o B e o C, né? E aí quantas vendas cada um fez nos respectivos meses, né? Então, qual que é a ideia aqui desse exercício? É com que a gente utilize o gráfico de linhas, a gente aprenda a construir ele, né, e também a formatar ele. A gente vai dar uma olhada na formatação, assim como a gente fez no gráfico de colunas também. E a partir daqui a gente vai aprender e conseguir passar, mostrar na empresa como a gente tem uma visão mais estratégica de como que, por exemplo, aqui as vendas de cada vendedor, como que elas se comportaram ao longo do ano de 2015. Então essa é uma grande utilidade do gráfico de linhas. Vamos fazer o gráfico então, pessoal. A gente faz igual a gente fez no gráfico de colunas, a gente seleciona todos os dados que a gente quer da tabela, né? Então eu vou selecionar aqui e vou arrastar até a última célula aqui da tabela nossa, né? O título em cima não precisa. A gente pega aqui o cabeçalho da nossa matriz, né? Então a gente vem aqui em inserir, a gente já viu isso, gráfico aqui de linhas, clica aqui e aí a gente coloca, pode ser esse primeiro aqui, o gráfico de linha 2D mesmo, tá? E aperta, ele gerou pra gente. Então, claro que o gráfico está bem feio, a gente não deixaria assim na empresa, nem no teste de emprego, mas aqui a gente já tem um gráfico de linhas das vendas dos vendedores da loja X ao longo dos meses de 2015. Então a gente tem aqui embaixo os meses, a gente tem aqui, isso aqui é no eixo horizontal, né, no eixo X, aqui no eixo na vertical, no eixo Y, a gente tem uma escala de vendas, e aí a gente tem a legenda aqui ao lado, que é o seguinte: a linha azul representa o vendedor a linha vinho representa o vendedor B e a linha verde representa o vendedor C, né? Aí agora a gente vai formatar isso aqui na mesma forma que a gente tinha visto para o gráfico de colunas. Aqui não muda muito também, tá? Onde tem as opções aqui de design, layout e formatar. E aí a gente começa a brincar um pouco, entre aspas, né, aqui no gráfico. Aqui ele tem, da mesma forma que tinha o layout lá para o gráfico de colunas, ele também dá algumas opções de layout aqui no gráfico de linhas. Então, por exemplo, se quiser pode colocar com a tabela com os dados embaixo e com o título. Vou dar um Ctrl Z e ele retorna. Se quiser, tem esse outro que identifica os pontos onde eles estão, né? Vamos ver outro aqui. Aqui, por exemplo, sem a linha de grade, né? Ele só mostra as linhas e ele mostra os valores, e também sem a linha de eixo aqui, ficou bem estranho. Bom, enfim, a gente vai formatar o nosso como a gente quiser aqui, né? Então, a gente vem em layout. Aqui também dá a opção de cores, de fundo, né? Igual a gente tinha visto de colunas, tá? Então, a gente vem aqui em layout. E aqui em layout, lembra que a gente tem essas opções que a gente a gente vai mexer para arrumar a formatação, mudar a cor, mudar o estilo. Se quiser alterar a linha de grade, aqui a gente vai mudar a linha. Aqui a gente observa que ela está muito, a linha está não quadrada, mas ela não tem curva nenhuma, né? E a gente vai colocar uma curva para a linha ficar mais suavizada. Ela não está nada suave, essa linha, né? São linhas retas, né? Que ele junta os pontos aqui em linhas retas, nesses trechos de ponto a ponto, mês a mês, e a gente vai dar uma suavizada na linha para ficar um pouco mais bonito. A gente vai mudar a cor do fundo, a gente já fez isso no outro. Vamos mexer na linha de grade, vamos adicionar o título aqui do eixo. Então vamos fazendo isso aqui, né, pessoal?
Então, primeiramente, a gente vai colocar um título no gráfico, né? Vamos colocar aqui o título acima do gráfico. O título vamos colocar vendas, vendas de 2015, pode ser. Ou vamos colocar vendas dos vendedores em 2015. Em 2015. E aí a gente, vamos colocar o título do eixo aqui, a gente sabe que é mês, mas a gente não sabe, eu vou colocar só aqui assim, ó, vendas dos vendedores, vou tirar em 2015. Então aqui a gente sabe que são meses, mas a gente não sabe de que ano que é o mês. Vamos supor que a gente fosse mandar esse gráfico para outra pessoa, né? Então vamos colocar o título no eixo, aqui no eixo de baixo, aqui no eixo lateral. Então eu vou colocar aqui título dos eixos, eixo horizontal principal abaixo do eixo. A gente coloca aqui, por exemplo, meses de 2015, certo? E aí vamos colocar também que aqui são vendas de, vamos pensar em um produto, vendas de canetas, não, vendas de carro, vamos pensar em algo com valor um pouquinho maior, né? Então a gente vem título do eixo vertical principal, título girado, ele vai colocar o título girado aqui pra gente, aí a gente coloca aqui vendas de carro. Vamos supor que seja uma concessionária. A legenda aqui a gente pode deixar aqui mesmo, essa legenda, né? O rótulo de dados, quando é o gráfico de linhas não fica muito legal colocar o rótulo de dados porque ele vai ficar muito poluído, né? Então, por exemplo, se colocar aqui o rótulo de dados, tá vendo? Fica um em cima do outro e tudo mais. Então eu vou deixar nenhum sem rótulo de dados. Sem tabela de dados também, a gente poderia ter uma tabelinha de dados embaixo, mas vamos deixar sem. Aqui o eixo a gente já está mostrando, os dois eixos, deixa assim mesmo. A linha de grade, lembra que a gente formatou, a gente clicou em cima dela, clica com o lado direito, vem formatar linhas de grade. Tá? Aí a gente, vamos colocar uma linha, a cor da linha, cor gradual. A cor gradual ela começa numa cor e termina em outra, tá vendo aqui, ó? Começa azul, na verdade aqui está de cima para baixo, né? Começa o azul mais forte e acaba aqui num azul mais fraco. E vamos colocar a linha tracejada. Então vamos colocar um tracejado diferente aqui, esse aqui, tipo um pontilhado. Né? Tá vendo que ele fica um tracejado bem pequenininho. Né? Aí a gente pode fazer agora mudar a cor do fundo. Então vamos colocar um fundo aqui, vou clicar com o lado direito, formatar a área do gráfico. Vamos colocar aqui um preenchimento sólido. Preto não fica muito legal, a gente pode colocar um meio claro, não está legal também, vamos colocar um clarinho, né? Só que aí como a gente viu, lembra que a gente tem que pegar essa área de plotagem e colocar ela transparente, né? Então formatar a área de plotagem, preenchimento dela, ele está no automático, que é o branco como vem, a gente vai colocar sem preenchimento, ele deixa transparente aqui, tá vendo? Perfeito. Agora vamos pegar essas linhas, então o gráfico está aqui, né? Mas vamos pegar essas linhas que estão, vamos aumentar um pouco o gráfico, vou arrastar ele aqui um pouco para o lado. A gente pode aumentar aqui esses valores, dá um clique aqui, vem na página inicial e aumenta o tamanho da fonte. Fonte 11 aqui vou colocar fonte 11 também. E aí agora vamos dar uma suavizada na linha e vamos deixar a linha com uma sombra para dar uma aparência um pouco melhor, né? Então eu vou colocar aqui, clica aí, tem que ser um por vez, né? Clica na linha, clica com o lado direito, formatar série de dados. Aí ele tem aqui preenchimento do marcador não. Toma cuidado, porque preenchimento do marcador, ele vai marcar os pontos, ele não vai mudar a cor da linha. Então tem que ser aqui, ó, cor da linha. Tá? Cor da linha, pode deixar azul mesmo, a gente não quer mudar a cor da linha. A gente quer deixar ela mais suave, né? Ela um pouco arredondada, né? Então a gente vem em estilo de linha e clica aqui, ó, linha suavizada. Tá vendo que ele tá, vou dar um fechar aqui. A gente observa agora que a linha azul, ela tá arredondada e as outras ainda não. Então a gente vai fazer a mesma coisa com as outras, só que antes de ir para as outras, vamos colocar uma sombra na linha, né? Vou clicar com o lado direito,
formatar, voltar onde a gente estava, tem sombra, vou colocar um desfoque aqui, só clicar para cima ele vai automático. Tá vendo ali, ó, agora vamos dar um fechar. Ele está um pouquinho desfocado, só para dar uma aparência diferente aí no gráfico nosso. Então a gente faz a mesma coisa agora com as outras duas linhas. Clica com o lado direito, formatar série de dados. Vem estilo da linha, linha suavizada. Aí ela tá vendo que ela já suavizou. Né? Suavizou é que ela tirou essa linha reta que une dois pontos e ela faz essa curva de acordo para onde ela vai no próximo ponto. Aí a gente vem em sombra, colocamos uma sombra nela também, dá fechar aqui. Opa, selecionei. Agora a gente seleciona a linha verde, clica com o lado direito, formatar série de dados, faz a mesma coisa, estilo da linha, linha suavizada, pronto, ele deu uma suavizada nela, e vou mexer um pouquinho na sombra. Vamos fechar. Então a gente mexeu no gráfico, só que o título, vamos colocar ele de outra cor, né? Então seleciona aqui, muda a cor, como se estivesse mudando a cor da fonte do texto, né? Isso que a gente faz. Pode colocar um título azul mais forte, vamos colocar um maior, colocar ele já está em negrito, perfeito. E aí, vamos, aqui é o seguinte, a gente observa que ele veio com essa borda, vamos colocar um outro tipo de borda, vamos colocar, tá vendo que o canto aqui ele não está arredondado, ele está um canto perpendicular, vamos colocar um canto arredondado aqui também, a gente pode colocar uma sombra aqui no fundo desse gráfico também, tá? Então eu vou clicar aqui com o lado direito em cima, formatar a área do gráfico, a gente vem na borda aqui, ó, estilos de borda, tá? Cantos arredondados, perfeito. Aí depois a gente vai ver que ele arredondou, a gente pode vir na sombra também, se a gente quiser colocar uma sombra. Então, fechar. Agora aqui o gráfico ficou com uma sombra também. Então a gente observa que em poucos toques que a gente vai fazendo, eu não gostei da cor do fundo do gráfico. Vou mexer aqui rapidinho, formatar a área do gráfico, preenchimento sólido, vamos colocar um preenchimento gradiente aqui. Aqui esse azul eu acho que ele está muito forte, vou colocar um azul mais claro. Ainda acho que está forte, vou colocar um azul mais clarinho. Aqui no meio, a gente só clicar no do meio, porque o que ele faz? Ele divide em partes, né? Quando a gente vai fazer esse gradiente. Vou colocar esse azul mais claro também. Então, tá vendo? O gráfico a gente dá uma outra cara para ele, né? Então, isso ele fica mais profissional, mais apresentável. Aí o impacto é bem diferente quando chega quando o seu relatório chega nas mãos de outro profissional da empresa, né? E com isso você acaba ganhando moral, vai ganhando mais espaço. Isso mostra o seu conhecimento com Excel. Tá? Bom, pessoal, a aula de gráfico de linhas é isso. Não tem segredo. É semelhante ao gráfico de colunas. A gente vai ver que no outro gráfico também, o gráfico de barras é semelhante. E no gráfico de pizza vai mudar pouca coisa. Mas é muito importante que a gente treine, pratique bastante todas as funcionalidades aí de formatação que a gente consegue explorar. E só com muita prática a gente vai conseguir aprender e conseguir o objetivo final, que é conquistar algo a mais aí a partir do Excel. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos, me manda qualquer dúvida, se conseguiu ou não conseguiu, a gente vai fazendo isso juntos. Grande abraço e até a próxima aula. Muito obrigado.